nós vamos receber os candidatos de todos os partidos, aqueles que foram registrados, com o intuito de discutir propostas, projetos e os principais problemas da capital. Hoje estamos recebendo a candidata a vice-prefeita pela Unidade Popular, a estudante de pedagogia, Dara Neto. Bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, gente. Muito obrigada pelo espaço. Nós da Unidade Popular agradecemos. Bom, primeiramente eu gostaria que você compartilhasse mais um pouco da sua história, quem é Dara Neto, para as pessoas se familiarizarem mais. Certo. Queria mais uma vez agradecer, né? Porque nosso partido, Unidade Popular, surge em 2019 e aí a gente nasce com uma cláusula de barreiras que nos impede de ter tempo de TV e rádio no período obrigatório eleitoral, mas graças a rádios e TVs que têm dado espaço, como vocês têm dado para a gente consegue apresentar um pouco mais do nosso programa. Eu me chamo Dara, estou estudante de pedagogia, nasci no interior do Espírito Santo, na cidade de Cachoeiro de Itapemirim, sou filha de mamãe solo, que se chama Miriam Ferreira Neto, saí da minha cidade muito cedo, por diversas dificuldades que a gente enfrentava. Tive uma infância, junto com a minha mãe, repleta de várias violências que atingem a vida das mulheres no nosso país, né? Do desemprego, da violência de gênero e tantas outras dificuldades que a gente enfrenta. Saí aos 18 anos da minha cidade para poder cursar o ensino superior, para fazer o curso de pedagogia, que era um sonho de infância, a primeira, inclusive, da minha família a ingressar na universidade pública, a concursar o ensino superior. E lá me organizei no movimento estudantil e também fiz parte da União da Juventude Rebelião, da UJR, e passei a perceber que os problemas que eu vivia, que eu enfrentei de forma individual, que aí a gente sai de casa, passa a viver de aluguel, passa a viver de estágio, né? Porque não tinha como conciliar um trabalho formal. E todas essas dificuldades que eu enfrentava de forma individual, na verdade, eu fazia parte de um bolo, né, de um pacote coletivo. E aí, a partir disso, entendi também que a solução para resolver os problemas individuais também era de forma coletiva. Então, iniciei minha militância ainda na juventude, passei a atuar também no movimento popular, no MLB, movimento de luta nos bairros, vilas e favelas, para discutir reforma urbana, direito à cidade. A gente desenvolveu ao longo desses anos lutas contra a fome, enfim, e também atuando no movimento de mulheres Olga Benário. Então, falando um pouco quem é a Dara ela é a expressão do povo brasileiro, digamos assim, né? Apesar de ser muito jovem, mas muito jovem também tive que sair de casa, muito jovem também tive que enfrentar diversas violências que nós mulheres, obviamente, enfrentamos, que não é uma excepcionalidade minha, e muito jovem tive a oportunidade de me organizar politicamente e entender um pouco mais de como que funciona a estrutura hoje da sociedade e do porquê da necessidade não só de me organizar, mas organizar também outras mulheres nesse processo. Então, acho que é isso. Você falou um pouco de você e a gente sabe que o Unidade Popular é um daqueles partidos, né, que estão ali naquele campo da esquerda brasileira. Queria que você comentasse um pouco também sobre o partido, né? Qual é a principal mensagem, quais são as principais propostas relacionadas à ideologia da sigla. Pronto, a Unidade Popular pelo Socialismo, né, o nome da nossa organização. A gente surge em 2019, num momento muito difícil e determinante também, né? Em 2015, se eu não me engano, teve a reforma, né, eleitoral, inclusive para que surgissem novos partidos. Então, nós, em 2 anos, coletamos 1.200.000 assinaturas, dialogando com o nosso povo, com a nossa ficha, de sol a sol, de chuva a chuva, em todas as regiões do nosso país. Naquele período, a gente estava organizado, salvo engano, em 13 estados brasileiros, e aí a gente conseguiu coletar 1.500.000 assinaturas e conquistar o registro legal. A Unidade Popular ele continua sendo construída por movimentos sociais, como eu disse, né? Pela UJR, pelo movimento Correnteza, por entidades secundaristas, movimentos secundaristas como Rebelde-se, como o movimento de mulheres Olga Benário, o MLB. E aí a gente tomou a decisão de fundar a Unidade Popular porque nós já não víamos os partidos de esquerda que existem hoje no nosso país,
uma alternativa viável. A gente tem visto nesse último período uma série de concessões, uma série de conciliações que em vários momentos, inclusive, vendem o direito do nosso povo. Vejamos recentemente a reforma trabalhista, como é que foi. Uma parte significativa da esquerda, de candidatos que se reivindicam da esquerda, votando a favor de uma reforma que acaba com os direitos dos trabalhadores. Então, a gente viu, inclusive, pós-cenário de 2003, né, que era necessário ter um partido onde a gente pudesse, inclusive, apresentar o nosso programa, que tem como essência uma profunda reforma urbana, que tem como essência uma transformação radical da sociedade, porque nós acreditamos que, como a gente surge, inclusive, sem ser um racha de outra organização, sem ter parlamentares eleitos, sem ter, inclusive, o nosso presidente, Leonardo Péricles, morador de ocupação urbana, teve a primeira participação a nível nacional a candidata à presidência, né? E demonstrou que é possível fazer uma política limpa, uma política justa e apresentar um programa que alcance mente e corações do nosso povo, porque esse programa é a realidade do povo, né? Porque quando a gente fala, e aí eu vou encerrar porque às vezes eu estou nervosa, me empolgo e acabo falando muito. Fica à vontade, temos tempo. Porque às vezes quando a gente fala que é necessário resolver os problemas da periferia, esses outros candidatos, esses outros partidos, eles falam que eles vão até a periferia. Nós já estamos lá. E eu acho que esse é o nosso diferencial. Somos um partido, apesar de jovem, né, do ponto de vista do período da sua legalização, mas com uma trajetória de luta muito grande, porque para nós a trajetória de luta da Unidade Popular não surge quando a gente consegue a sigla, conquista a sigla, o número 80 em 2019. A nossa trajetória antecede isso. Na campanha pelo direito à creche, que a gente desenvolve ano a ano, junto com as mulheres das periferias, das universidades e tantas outras atividades. Então, a Unidade Popular tem na sua essência a transformação radical da sociedade. Somos um partido de esquerda, defendemos o socialismo por entender que o sistema capitalista não serve mais, já chegou, já esgotou. A forma de relação, a sua forma de produção, ela não serve mais para a classe trabalhadora. E aí a gente defende uma outra forma de organização social e através desses nossos princípios de fraternidade, solidariedade de classe, princípios de combate direto e radical, não de forma anárquica, né? Porque as pessoas já pensam logo que a UP vai para o anarquismo. Nós não vamos para o anarquismo. Nós defendemos uma política e uma atuação consequente. E é por isso que toda semana, todos os dias, estamos junto da luta dos trabalhadores, dos sindicatos, inclusive do MLC, nosso movimento de luta sindical. Então, acho que é isso, assim, o nosso partido é um partido da luta do nosso povo, é um partido que defende os direitos do nosso povo e tem como principal objetivo, e as nossas candidaturas, seja em Teresina ou qualquer outro espaço do nosso país, é colocar não só o nosso povo no centro, né? É estar junto com o nosso povo, construindo todas as nossas propostas, as nossas lutas e defendendo que é possível ter, sim, uma prefeitura aqui, no caso, né? Que não seja apenas a expressão dos interesses dos grandes empresários das cidades, mas que seja, de fato, a expressão do interesse da classe trabalhadora. Dara, você é da área da pedagogia, da educação. O partido tem uma proposta de uma educação diferente da atual para a cidade de Teresina? Certo. A gente acredita que são dois processos ao mesmo tempo. Nós defendemos, de fato, um plano pedagógico diferente do que existe hoje. Porque o plano pedagógico que existe hoje está defasado. Isso não somos nós que estamos dizendo apenas. Tem vários estudos, inclusive de pessoas que nem se consideram de esquerda. Mas as academias já apresentam que a educação hoje no nosso país, os livros didáticos que a gente utiliza, que as matérias, inclusive existem várias opiniões de como que tem que ser feito. E a gente também, nós não defendemos de forma cega ou só porque todo mundo está dizendo, é porque é uma questão real. A gente precisa hoje reformular a educação, o PPC das nossas escolas.
Mas antes disso, ou melhor, junto disso, nós precisamos defender também, e é isso que a gente defende, que precisa ter escolas, precisa ter creches. A prefeitura ela é responsável por um dos momentos mais determinantes, que é a primeira infância. Isso é verdade. A creche é a primeira infância, que é um direito fundamental é necessário para o desenvolvimento da criança, é um direito e é uma necessidade da criança, e, em contrapartida, também contribui e fortalece as mulheres, que são, em sua grande maioria hoje no nosso país, mães solos. Mais a metade das famílias brasileiras são chefiadas por mulheres. E aqui em Teresina não é diferente. Então, nós defendemos que, de fato, a gente precisa reformular a forma como hoje está dado. Mas não de cima para baixo, junto com o nosso povo. Quais são hoje os ensinos necessários para as nossas crianças? Dá para continuar a gente levando os nossos filhos para as escolas, em especial as públicas, que muitas das vezes falta até a folha 4, e é o que resta aquele monte de massinha velha. Infelizmente, essa é a realidade das nossas crianças, e continuar levando esse tipo de educação. E queria referendar, inclusive, as pedagogos de Teresina. São mulheres, homens e mulheres, valentes demais, porque têm carregado nas costas a educação. Porque, inclusive, quando vai reivindicar melhores condições de trabalho, salário, tem as portas da prefeitura todas fechadas, não existe diálogo. Então, a educação hoje, ela não dá para a gente discutir só do ponto de vista do que eu defendo dentro da sala de aula, né? O que é que vai estar escrito no caderno do menino. Mas a gente precisa discutir a educação como um todo. E uma das questões fundamentais, né, é a gente conseguir, eu acho que a nossa defesa de construir mais creches, principalmente. Por quê? Além de assegurar o direito da criança, além de garantir com que as mães tenham condições de ir para o mercado de trabalho, de estudar, a gente gera emprego e renda. Então, o que a gente tem defendido para Teresina hoje, do ponto de vista da educação, principalmente é isso. Melhores condições e dignidade para os trabalhadores da área da educação, que também não se restringe só aos professores, né? Tem as merendeiras que precisam ser valorizadas, que muitas das vezes não têm uniforme para ir trabalhar. Tá certo. Candidata, na área do transporte público, a gente sabe que é um dos temas que certamente vão protagonizar o debate eleitoral desse ano. Qual é o olhar que a candidatura de vocês tem sobre essa pauta? Eu acho ótimo quando a gente fala sobre transporte público, porque a nossa candidatura, né? Eu e o Santiago, mas todos que constroem, inclusive, a nossa candidatura, ou pelo menos 95%, 97% dos companheiros e companheiras que constroem a nossa candidatura, andam de transporte público, andam de ônibus. Então, mais do que falar sobre o problema que existe, a gente vive esse problema todos os dias. Hoje mesmo a gente estava no dilema, né? Se a gente vinha de ônibus, eu e a Anne, ou se a gente chamava o Uber. Aí o aplicativo estava R$25 e a gente não tinha os 25. Aí a gente foi esperando até diminuir o valor. E essa é a realidade do povo teresinense hoje. Nós não temos transporte público. A gente pode até falar assim, mas pelo menos os ônibus, diferente de algumas outras capitais, não tem um buraco no chão. Mas, tipo assim, a gente não está discutindo o que é menos pior, ou um comparativo com o outro. Nós estamos discutindo um direito, né? Que é um direito constitucional também. E aí a gente, na nossa candidatura, tem que desmistificar várias coisas. Porque o doutor Pessoa teve a pachorra de dizer na última entrevista, no último debate eleitoral, que o teresinense passa 20 minutos esperando entre um ônibus e outro. Eu passei 1 hora esperando o ônibus sábado. E na sexta-feira, que foi o dia do aniversário da nossa cidade, nem o direito de sair de casa a gente teve. Primeiro que não teve nenhuma atividade político-cultural para que o povo pudesse discutir e enaltecer a cidade que constrói todos os dias e que a gente passa a amar e admirar. E segundo, porque o transporte não funciona. Não tem transporte.
Mas como é que a gente resolve isso? Se a gente enfrentar diretamente os empresários. Porque são eles, inclusive, que dizem que existe uma quantidade de frota circulando em Teresina e na prática não tem. E não existe uma fiscalização. E não é porque o doutor Pessoa não sabe que o ônibus não roda, porque se ele andar, ainda que ele ande de carro, ele vai ver que ele vai andar quilômetros e não vai ver um transporte público. Entendeu? Agora, ele fecha os olhos, porque quem é que está construindo a candidatura dele? Quem é que está construindo a candidatura de todos esses outros partidos dos ricos que estão apresentados hoje no processo eleitoral? São 9 candidaturas. Se a gente for, ao final do processo eleitoral, pegar o portal de transparência e ver quem tem financiado essas candidaturas, nós vamos ver que, de fato, por mais que eles digam sobre o transporte público, eles não vão resolver o problema. Porque é aquele dilema, né? Quem paga quem paga a banda escolhe a música? Então, como é que o doutor Pessoa ou qualquer outros desses, o próprio Fábio Novo vai resolver o problema de Teresina se são os mesmos empresários que causam problemas de Teresina estão financiando suas candidaturas? E nós decidimos não ter esse tipo de financiamento. Por mais que nos procurem, por mais que nos chamem, nós decidimos, é uma decisão, uma questão de princípio. Então, nós, para resolver o problema do ônibus, a gente precisa enfrentar os empresários, temos defendido a municipalização também do transporte público, né? Fazer com que, de fato, seja uma responsabilidade nossa. E aí, obviamente, quando a gente estiver lá, existem vários furos, que se a gente já vê vários furos de corrupção que vazam, se a gente estiver lá dentro, a gente vai descobrir tantos outros. E aí, a partir disso, junto com o nosso povo, com certeza a gente vai garantir mais investimento e garantir que tenham mais frotas, porque a nossa candidatura, como a gente tem defendido, e vai ser, se a gente ganhar esse pleito, vai ser junto com o nosso povo, vai ser de portas abertas, vai ser todos os dias lá, vários trabalhadores e trabalhadoras construindo esse processo junto com a gente. Bom, 7 horas e 57 minutos, só esclarecer, nós vamos dispor de 25 minutos para todos os candidatos. Aqui já se passaram mais de 16 minutos, o tempo está cronometrado na tela. João Magalhães. Candidato, em relação à saúde, né, que é uma outra área que certamente impacta na vida de todo cidadão teresinense, né? A gente sabe que todo mundo depende do SUS, independentemente de você ter o seu plano privado ou não, mas o SUS é a base oficial que sustenta a saúde do nosso país, e aqui em Teresina, obviamente, não é diferente. Como é que a senhora avalia hoje a prestação do serviço na área da saúde para a população, a questão das UBSs, a questão da média e da alta complexidade e, principalmente, quais são as propostas da candidatura da Unidade Popular para que se melhore a prestação desse serviço tão essencial? Nós defendemos que uma das melhores medidas para mudar a realidade hoje da saúde pública é fazer com que todo parlamentar passe a usar diretamente o SUS. Porque, de fato, né, se você for tomar uma vacina, por mais que você tenha o melhor plano da cidade, do país, você vai utilizar a vacina que é disponibilizada pelo Sistema Único de Saúde. Porém, se você quer marcar um dermato, um cardiologista, um psiquiatra, enfim, até mesmo para nós mulheres, né? Um ginecologista, se você tem um plano de saúde, você consegue ter um controle maior e, dependendo do quanto você paga, mais rápido você se insere. E essa é a realidade dos parlamentares hoje, dos vereadores, dos prefeitos. Então, nós defendemos, e essa é uma questão para nós importante, de que todo parlamentar tenha os seus filhos nas escolas públicas e passem a usar o Sistema Único de Saúde. Porque aí eu quero ver se, quando a gente estiver nessa condição, a gente vai chegar na fila do SUS e ver que tem milhares de pessoas na nossa frente, passando as mesmas dificuldades que nós, a gente vai pensar em inventar programa, projeto, para defender que o nosso povo faça mais uma dívida para ir para o sistema privado. Então, eu acho que para nós isso é importante e é fundamental, porque a gente muda a lógica, né, de funcionamento.
Os investimentos, eles vão chegar até lá. E aí, por quê? Ah, mas isso é uma utopia. Não é utopia, não. Há 10 anos atrás, um pouco mais do que isso, no interior, os parlamentares só usavam o Sistema Único de Saúde, porque não tinha rede privada. Não é verdade? E funcionava. Quando parou de funcionar? Quando a rede privada chega nesses espaços, os parlamentares passam a utilizar e deixam de se importar, porque infelizmente essa é a lógica organizativa hoje na nossa sociedade. Então, essa é uma defesa para nós importante. Mais uma vez, queria saudar os profissionais da saúde, do sistema público do nosso país, privado também, tem muitas dificuldades, enfrentam muitas dificuldades e, apesar disso, carregam nas costas. A estrutura em si, a estrutura, o funcionamento, precisamos de ter mais espaço, né? Que tenha atendimento 24 horas. Vão ser consequência desse processo, porque aí quando a gente tiver os nossos vereadores precisando de uma injeção do seu filho ou uma medicação para o seu filho, a dipirona, e aí ele chegar lá na UBS e não ter, aí ele vai sentir. Então, por isso que a gente defende, e aí tem várias outras questões, né? Mas como o tempo está passando rápido, essa é a nossa principal proposta para mudar essa forma que a gente vive hoje. É de certa forma, uma proposta que é muito difícil, né, de ser aplicada, até porque a gente sabe das questões constitucionais, vai da liberdade de cada um. Uma proposta como essa não fere a liberdade do cidadão de escolher se ele tem condições de utilizar o serviço na iniciativa privada, sendo mais objetivo. Não é uma coisa assim, quase impossível de acontecer e, de certa forma, até prejudica a propaganda da Unidade Popular à medida em que tem propostas muito difíceis, quase impossíveis de serem cumpridas. Mas por que seria impossível? Se eu defendo o Sistema Único de Saúde, o que me impede de utilizá-lo? Se eu digo que eu defendo o povo e o povo usa esse sistema que é importante, ele funciona, com as suas limitações, mas ele funciona, porque que, inclusive, óbvio que não vai ser de forma dura, não é um decreto, mas nós vamos construir sim plebiscitos populares, aonde a gente passa, aonde a gente está, aonde a gente dialoga com o nosso povo, que a gente apresenta essa proposta, só quem chia são os grandes empresários. Então seria por meio de um plebiscito, mais ou menos, aprovando a legislação nesse sentido. Com certeza. Existem os plebiscitos populares, existem várias formas da gente, dentro da legalidade, de fazer isso. E aí existe também um momento de separar o joio do trigo, né? Porque aí a gente vai ver quem de fato, como disseram, né? Eu amo o nosso povo. Aí nós vamos saber quem de fato ama o nosso povo. Porque quem ama não divide a dor, quem ama não divide o pão, quem ama não divide a labuta, não é esse o princípio de fraternidade, solidariedade? Então, por que agora os nossos parlamentares vão se recusar? Eu uso o SUS, eu estou viva. Isso não me diminui, não me faz menos mulher ou menos digna. Então, por quais motivos? Mas é um processo, né? A gente fala sobre o que a gente defende. Como vai ser aplicado, quanto tempo isso vai levar, entendeu? Aí já é uma outra história, porque nós sabemos que não é, apesar da gente viver a ditadura da burguesia, mas quando se trata desses direitos é um processo, mas continua sendo uma defesa nossa, porque é importante a gente fazer essa disputa, entendeu? Porque que eu, Dara, posso usar o SUS e o doutor Pessoa não. Qual a diferença dele para mim? Ah, mas vai ferir o direito de escolha. Mas por que ele escolhe usar o sistema privado, os melhores, inclusive, da capital, e se recusa a usar o Sistema Único de Saúde que ele diz que ele defende? Candidata, nós temos menos de 2 minutos para o encerramento. Eu gostaria de deixar o espaço aberto para uma mensagem livre, espontânea, direcionada à população da cidade de Teresina. Pronto, eu me chamo Dara, sou vice, candidata à prefeitura, prefeita, junto com o Santiago Belisário. Somos 2 candidatos relativamente, digamos assim, novos na política, nunca nos candidatamos antes.
Mas, como eu coloquei antes, o nosso programa, ele vai para além do que a Dário e que o Santiago diz. O programa da Unidade Popular é um programa de necessidade do nosso povo. Nós estamos falando sobre direitos fundamentais, direito à creche, direito à saúde, direito a viver e viver dignamente. Nós estamos falando sobre garantir para o nosso povo moradia digna de uma forma que é possível. Inclusive, outros países capitalistas, capitais, fizeram isso, que é pegar imóveis que não cumprem função social e dar de moradia para o nosso povo. Então, coisas que a gente fala que parecem que serem irreais, não são possíveis de serem aplicadas. E nós estamos convidando ao povo teresinense a conhecer o nosso programa, a dar esse voto de confiança e, mais do que isso, de cobrança também. Porque nós vamos, porque para nós a vitória ela é inevitável. Se a vitória não vai ser assinar lá, né, tomar posse da prefeitura, mas a vitória para nós é do ponto de vista de conseguir alcançar milhares de trabalhadores e trabalhadoras. E nós estamos convidando mais do que isso, mais do que o voto, convidando as pessoas a se organizarem junto com a gente. Porque independente de quem ganhar o processo, as lutas elas continuam. E as lutas de forma organizada, ela tem mais chance de ser vitoriosa. Então, eu queria convidar todos os companheiros, as companheiras, as mulheres, os estudantes, a juventude, o povo preto, pobre da nossa cidade, que está nos escutando agora, a conhecer a Unidade Popular através de nossas redes sociais, Unidade Popular, Piauí, as nossas candidaturas e se organizar, a vir para essas fileiras de luta junto com a gente. Porque se foram das lutas que nós nascemos e surgimos e por isso foram discutidos e aprovado o nosso nome, de lá nós também não iremos sair. Então a gente queria fazer esse convite para o nosso povo, a conhecer nosso programa, votar, obviamente, votar na nossa candidatura, que o número é 80, e se organizar junto com a gente. Tá certo, muito obrigado. Dara Neto, candidata a vice-prefeita de Teresina pelo partido Unidade Popular, muito obrigado pela disposição em estar aqui com a gente. Ótimo dia e até a próxima oportunidade. Nós agradecemos. Muito obrigada.